Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. E estaremos por cá para lermos o capítulo 25 do livro de Êxodo, capítulo 4 de João, capítulo 1 de Provérbios, pulamos Salmos, estávamos seguindo a ordem desde Esdras até esse presente momento, né? E seguindo a sequência dos livros, Esdras, Neemias. E agora estaremos pulando o livro de Salmos para darmos início a Provérbios, seguindo o cronograma de leitura. Inclusive, vou deixar disponível lá no meu Instagram para que vocês possam acompanhar até mesmo as sequências de como que funciona a distribuição dos livros. A gente está seguindo, para aqueles que não lembram, o cronograma de leitura feito por Murrow McShane, acho que é assim que se pronuncia. Não tive acesso à pronúncia do nome dele recentemente, então pode ser que eu me equivoque exatamente como que se pronuncia, mas é desse jeito o nome dele. E aí, ele de forma sábia dispôs, né, a proposta dos livros para que a gente esteja mesclando aí com o Novo e o Antigo Testamento, de forma que as histórias se interligam. Vocês vão perceber que, ora a gente está tratando do exílio, em determinado momento, seria da construção do templo, e isso é citado, ainda que de forma rápida, no Novo Testamento. E aí é interessante como que tudo vai seguindo, de certa forma, um padrão. Quando Jesus, a gente lê um pouco da lei lá nos primeiros 5 livros, né, no Pentateuco, a gente está no segundo, inclusive, desses 5, dos 5 primeiros livros, e aí Jesus acaba citando parte da lei, ou relembrando ao povo em dadas situações, e a gente já leu, então fica fresquinho na memória e saber de onde que Jesus tirou aquela referência que foi da própria palavra do Senhor, né? Então, depois de lermos o capítulo 1 de Provérbios, estaremos concluindo a leitura com o capítulo 13 de 2 Coríntios. Mas vamos lá, começar pelo capítulo 25 de Êxodo e darmos início, de fato, com oração. Deus bendito, louvado seja o Senhor, porque tu és digno e soberano, porque tu és merecedor de toda honra, só tu és digno de toda honra, só tu és digno de toda glória, louvor e adoração. Te bendizemos, ó Deus, e te prestamos honra ao estarmos aqui, Deus, dispostos a aprender mais de ti. Precisamos de Ti, carecemos da Tua intervenção, que o Senhor nos instrua, ilumine a nossa mente, nos dê discernimento. Sabe das nossas limitações e naquilo que temos dificuldade. Pai, se aperfeiçoa em nossas fraquezas, assim como Tu fizeste para com Teu servo Paulo. Tenha misericórdia de nós também, Pai, Teus filhos, que o Senhor, como Pai bendito, como Pai amoroso e tão cuidadoso, que o Senhor venha derramar a tua graça e agir com misericórdia para que a gente venha ter conhecimento, sabedoria em aplicar o conhecimento que nos é dado, que a gente venha reter, Pai Santo, as informações que nos é necessária para viver para a tua glória. Tenha misericórdia de nós e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento,
66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar na extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho, que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que são oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Faça também, ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais as acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modo que foi mostrado a você no monte. Capítulo 4 do Evangelho de João, que diz: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar
pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você diz é verdade. A mulher então lhe disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeiam e o que colhem. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém. Por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido.
Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, e seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele e anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Capítulo 1 do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Por que estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta. Quando a calamidade chegar com o redemoinho. Quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida.
Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais. Se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.